Oi, pessoal, tudo certo? Hoje eu vou ensinar para vocês tudo o que eu sei sobre a biblioteca de Pose, que é mais conhecida como Pose Library no Blender. Ahn, a gente vai aprender como criar poses, como aplicar poses, como editar poses e tudo sobre poses da biblioteca de poses. O Blender que eu estou usando no momento desse vídeo é o 5.1. Então, se você estiver usando aí uma versão mais antiga, provavelmente não deva funcionar da mesma forma que será mostrado aqui no vídeo. A primeira coisa que a gente vai fazer é mudar aqui a nossa visualização, o layout da nossa aba aqui no 3D. Eu vou criar mais uma janela e vou mudar para Asset Browser. Quando eu mudo para Asset Browser, aparece todos os meus assets que eu tenho aqui, todos os meus resources, e é aqui que a sua pose vai ficar, que elas vão ficar salvas. Para a gente começar, a gente precisa ter um personagem já rigado e precisamos também de uma câmera. Então eu vou adicionar aqui uma câmera e vou posicioná-la mais ou menos na visão que pegue ali o meu personagem. Prontinho, com a minha câmera já posicionada, a gente pode partir para o segundo passo, que seria o quê? A gente clica no nosso rig e vai para o Pose Mode, certo? Aqui no Pose Mode é onde tudo acontece. A gente vai fazer as poses e salvá-las. Como eu faço isso? Aqui a gente vem, por exemplo, se eu quiser uma pose na mão, vamos fazer aqui a pose na mão. Eu venho aqui, posiciono os dedos do jeito que eu quero que minha mão fique. Eu vou fazer uma pose bem aleatória, só para mostrar para vocês como que funciona o processo. Perfeito. Supondo que essa é a pose que eu quero que minha mão faça. Então, eu vou selecionar todos os ossos da minha mão, ou aqueles que eu fiz algumas mudanças. Como eu não sei exatamente cada um, eu vou selecionar todos os ossos da mão. Após selecionar todos os ossos que eu fiz a modificação, eu posso vir aqui em cima em Pose e Create Pose Asset, ou posso vir aqui na navegação, né, de Asset Browser e tem aqui Asset e tem a mesma opção também que é Create Pose Asset. E aqui eu posso dar um nome para a minha pose, eu vou colocar mão e é muito importante aqui você salvar, por exemplo, aqui tem a biblioteca para a qual você salvar. Eu posso salvar já nas minhas bibliotecas existentes ou no arquivo atual, aqui, que é esse current file. Como eu quero criar um arquivo limpo, só com poses, eu venho e uso aqui, seleciono aqui o current file. Mas você pode criar já numa biblioteca existente. Você pode selecionar qualquer uma das bibliotecas que você já possuir. E eu venho aqui e create. Ela vai aqui, deixa eu mudar aqui a visão de todas as bibliotecas para current file. Ela criou aqui. Percebam que ela criou aqui a pose, tá aqui, com nome, mão. Ao selecionar, vamos supor, deixa eu tirar aqui minha pose. Vou remover tudo que eu fiz. Pronto. Ao clicar aqui na minha pose, da minha biblioteca que eu criei, reparem que a mão ela vai para o estado que
que eu fiz, tá? Ela vai fazer a pose que eu fiz anteriormente. Se eu quiser aplicar essa pose nessa mão do lado, primeiramente você tem que ter um esqueleto simétrico. E assim dá certo. É só clicar aqui com o botão direito e Apply Pose Flipped, que quer dizer aplicar a pose espelhada. E aqui ela aplica no outro lado. Eu posso também aplicar nesse lado e eu consigo aplicar tanto nos dois lados. Para aplicar no lado oposto é somente vir aqui no Apply Pose Flipped. Desfazendo aqui a pose. Aí vocês percebam que criou aqui uma thumbnail. Essa thumbnail ela cria através da visão da nossa câmera. Ó, é exatamente isso que foi criado ali na nossa thumbnail. Se eu quiser que a câmera... Se eu quiser mudar essa thumbnail aqui, eu posso clicar aqui clicar aqui no ícone da minha pose, aperto N, e aqui eu posso mudar o preview. Por exemplo, deixa eu voltar aqui para o Object Mode, mover a visão. Supondo que essa é a imagem que eu quero que fique aqui nessa thumbnail, então eu só posiciono a minha câmera e aperto aqui em Refresh. Pronto. E no caso seria esse botão aqui de atualizar, né? E ele já mudou a thumbnail. Você também pode acessar aqui nesse ícone da pasta. Nesse ícone da pasta, ele vai abrir um Explorer para você poder selecionar uma imagem aleatória que você escolher. Eu vou colocar aqui qualquer uma, só para dar de exemplo, para vocês verem como funciona. Pronto, eu selecionei essa foto e coloquei ela só para ver como só para vocês verem como que funciona. Eu posso também, se eu não quiser essa imagem, eu posso vir aqui nessa setinha e remover o preview e atualizar novamente para a imagem da câmera, onde a câmera está posicionada. Então é assim que funciona mudar aqui a thumbnail das poses. Outra coisa importante é que essas poses aqui, elas só vão funcionar, elas só funcionam em esqueletos que tenham a mesma estrutura, né? Por exemplo, esse meu rig aqui é um rig conhecido na comunidade como rig universal. Eu fiz ele através do ADD-ON Auto Rig Pro. Então, essa pose aqui que eu criei, todo rig que tenha sido feito pelo Auto Rig Pro vai funcionar. Essa pose vai funcionar nesse rig. Aqui, vamos lá. Eu tenho essa pose aqui, mas aí eu quero editá-la, certo? Como a gente faz? A gente está aqui, a gente aplica a pose, selecionar o meu. Você não precisa estar no Pose Mode para aplicar a pose, tá? Lembrando, você pode aplicar ela aqui no Object Mode apenas estando com o seu rig selecionado e clicando aqui 2 vezes. Mas como eu quero editar a pose, eu vou pro Pose Mode e vou aqui editar, por exemplo, fazer as alterações que eu acho necessário. Por exemplo, vamos ver aqui só algumas alterações. Seleciono novamente todos os ossos da minha mão. Clico com o botão direito nessa pose que eu quero editar. E eu posso, aqui, ó,
seleciono aqui Modify Pose Asset e selecionar o Replace. E aí ela já vai editar a pose atual para a pose que eu editei. Só resetar aqui a pose e aplicar ela de novo para vocês verem como ela já está com as alterações feitas. E é isso. E assim eu posso aplicar também no outro lado. E ela também aplica da mesma maneira. Eu vou fazer mais uma pose para vocês. Vamos supor. Só para eu demonstrar como a gente faz combinação de poses. Por exemplo, eu tenho, vamos supor, eu quero fazer pose aqui. Deixa eu desativar aqui a roupa, que ela não está irrigada. Prontinho. Vamos supor que eu quero mexer aqui no pé, nas pernas. E botar aqui o pescoço. Prontinho. Aqui eu vou apertar A para selecionar todos os ossos. E assim eu vou criar uma pose nova. Vamos lá, vou colocar corpo. E aqui ele criou. Criou essa thumbnail, pois é o que a câmera está vendo. Certo? Então, vou resetar aqui a pose. Vamos lá, se eu clicar aqui na pose, ele vai lá fazer a pose que eu tinha feito. Agora vamos supor, eu tenho duas poses. Se eu quiser combinar elas, não tem nenhum problema. Vou aplicar a primeira. Reparem que minha mão ela tá sem nenhuma pose. Se eu aplicar essa aqui, ela já aplica a pose que eu tenho aqui da mão. Ou seja, então existe 1001 possibilidades de você misturar pose. Você pode salvar, fazer somente poses para a sua mão, somente para o corpo, e assim aplicar individualmente. E você também pode estar misturando poses. Uma função interessante da Pose Library é que, por exemplo, o osso que eu tenho selecionado, se eu apertar aqui, somente nele que vai ser aplicado a pose, certo? Então, perceba que a pose original, a minha pose original aqui, a pose corpo, ela muda o pé, a coxa, aqui o quadril, o pescoço. Porém, como eu estou com o meu pé selecionado, ela vai mudar só o pé. Então, essa função é bastante interessante caso a gente tenha, por exemplo, queira combinar pose de... Queira combinar a pose do quadril com outra pose que tem ali uma perna ou a mão, certo? Eu vou mostrar para vocês na prática sobre isso, tá? Vamos lá. Vou voltar aqui para o Object Mode. Vamos supor que essas aqui são as poses que eu quero, tá? São as poses que eu quero ter. Então, eu posso criar aqui, ó, no maisinho, eu posso criar um catálogo, aqui nesse mais. Eu posso editar o nome desse catálogo para minhas poses ou qualquer coisa. Né? Aqui dentro desse catálogo, eu consigo criar subcatálogos, como, por exemplo, mão, né? E lá, corpo. Pronto. E aqui eu posso arrastar o meu asset, clicando no asset, eu arrasto ele, essa mão aqui, essa pose aqui é do corpo, ele agora pertence lá à categoria corpo, essa pose aqui é da mão, ele vai
pertencer à categoria mão. Reparem que, aliás, quando eu for aqui, elas vão estar separadas, né? Se eu vim aqui nas subcategorias de corpo, aparece lá minha pose de corpo. Na categoria mão, aparece minha pose de mão. Reparem que na frente do nome tem esse asterisco. Por quê? Porque eu não salvei as alterações que eu fiz. Qual foram as alterações? Que foi criar categorias e subcategorias. Então, eu clico aqui nesse disquete, aqui nesse ícone de salvar. O asterisco some e isso significa que a gente salvou as alterações que foram feitas aqui na nossa pose library. Para essa pose, no caso, se você quiser que essas poses usar em outro arquivo, você pode estar salvando esse arquivo, né, normalmente no Ctrl S, e salva aí na pasta onde você quiser, dá o nome para qual você dá o nome que você deseja, e ele vai ficar salvo. Para a gente carregar uma biblioteca de poses no nosso arquivo, por exemplo, eu tenho outro arquivo Blender e eu quero carregar a minha pose lá, ou eu quero que as minhas poses carreguem sempre que eu abrir o Blender. Então, a gente vem aqui no Edit, vem em Preferences, vem aqui em File Path, e a gente vai ter aqui as nossas livrarias, as nossas bibliotecas, no caso. Ao apertar aqui o símbolo de mais, ele vai nos abrir. Ele vai abrir o Explorer. As minhas poses estão aqui nessa pasta pose. Eu seleciono e add Asset Library. Prontinho. Agora minhas poses estão aqui. Eu venho aqui nesses 3 tracinhos e salvo as preferências. Uma vez que eu salvei, agora eu posso vir aqui, ó. Ela já aparece aqui como poses, tá? Esses são todos os meus arquivos. No caso, esse aqui já é outras poses que eu já tinha feito antes, já coloquei todas as thumbnails e que inclusive eu vou estar disponibilizando para vocês totalmente gratuito no Patreon, no Patreon da Gênesis, tá? Basta vocês ir lá que vocês conseguem baixar todas essas poses gratuitamente. As poses vão estar disponíveis assim quando esse vídeo sair, já vai estar disponível para vocês fazer o download. Caso vocês se interessem, vocês podem baixar e adicionar à biblioteca de vocês, assim como eu fiz. Então, vamos lá. Aqui nesse arquivo, ele contém poses masculinas e femininas, tá? Vou aqui pro Pose Mode só para mostrar para vocês como que ele funciona. No caso, eu tenho essa pose aqui, então eu quero aplicar essa pose. Eu apertando a pose, ele faz a pose que eu clico. Uma funcionalidade interessante da biblioteca de pose é que eu posso apertar aqui essa opção Blend Pose. E ele vai aparecer aqui, ó. Percebam que ele aparece aqui como se fosse uma timeline para eu poder ajustar o tanto que eu quero da pose. Aqui está 100%. Se eu quiser 50% da pose, posso fazer também. E ao clicar aqui, clico para confirmar, ele faz somente 50% da pose. Só que no meu caso, eu quero 100%, então eu deixo aqui. Deixa eu tirar, talvez se eu tirar aqui, não vai ficar, certo? Então, é isso. Eu posso também, por exemplo, vamos supor que a gente já tem essa pose aplicada. Se eu quiser selecionar outra, se eu quiser colocar outra com esse blend pose aqui também, ó, que aí ele sai de uma pose e vai para outra. E aqui, por exemplo, você pode escolher o frame que mais lhe apetece, que você preferir. A gente pode misturar
poses. A gente pode misturar poses, por exemplo. Eu gostei do jeito que tá as pernas, mas eu quero que... Eu não gostei das mãos. Por exemplo, eu tenho essa pose aqui aplicada e eu quero... eu gostei de como estão as mãos dessa outra pose. Então, eu posso vir aqui, seleciono os ossos das mãos, né? Todos aqueles ossos que eu quero mudar a pose deles. Selecionei eles e clico na pose que eu quero. E aqui ele já muda para outra pose. Assim funciona também. Assim funciona também nas pernas ou em qualquer outro osso. Por exemplo, eu quero essa perna para o lado. E aí muda a perna para o lado. Eu quero essa perna desse jeito. Então, do jeito dessa pose, então fica tudo muito personalizável para deixar... Aí você pode misturar as poses. E assim você pode criar expressões, você pode criar poses das mãos, perna sentada em pé. A criatividade é de vocês, certo? Voltando aqui sobre esse arquivo de poses, ele contém poses masculinas e femininas, tá? Mas nada impede de eu aplicar qualquer uma pose dessa, independente do gênero do meu personagem. Se vocês gostarem de uma pose, é a critério de vocês. Lembrando que todas essas poses aqui, elas foram feitas para o rig do Auto Rig Pro, que é conhecido na comunidade como rig universal. Então, se você tem o rig universal, todas essas poses aqui vai funcionar para o seu rig. Se você tem um rig de outro, por exemplo, tem muita gente que tem rig que foi feito com outra extensão. Então, essa pose não vai funcionar no seu caso, tá? Essa pose aqui só funciona para o rig universal, né? Se você tiver rig de... Se o seu rig for do GTA ou do The Sims, não vai funcionar. Funciona somente para rig universal, certo? Gente, então foi isso. Eu espero ter sanado todas as dúvidas que vocês tenham sobre esse assunto. Eu tentei ensinar o máximo do que eu sei sobre biblioteca de poses e espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez lembrando, esse arquivo com todas essas poses estará disponível no Patreon da Gênesis. No Patreon da Gênesis vai estar disponível para vocês fazer o download e estar usando aí da maneira que vocês quiserem. Lembrando que vai estar disponível totalmente gratuito, só acessar e baixar. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, entra no nosso Discord, deixa vai ter lá o fórum com vídeo, vocês podem estar deixando lá alguma dúvida, que quando eu ver, eu vou tentar sanar a dúvida de vocês, caso vocês tenham. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.